A gente está vendo agora imagens ao vivo do ministro Alexandre de Moraes, entrando de forma remota, mas participando de sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o ministro. De 1945, a ONU conseguia a sua casa própria. É que hoje abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente, objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros, sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Presidente, o caso, questão, cuidam-se de ações diretas em constitucionalidade, com pedido de medida cautelar pela Associação dos Magistrados. São, como Vossa Excelência já apregoou, são diversas ações, são 4 ações, a CONAMP, a AMB, a ANPT, a ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, a JUF, Podemos, contra diversos artigos da Lei de Abuso de Autoridade. Em especial, os artigos 9º caput, parágrafo único, incisos 1, 2, 3, o artigo 10, o artigo 13, inciso 3, o artigo 15, parágrafo único, inciso 1º, 19, o artigo 20, caput, parágrafo único, 25, 27, 30, 31, caput, parágrafo único, 32, 33, caput, parágrafo único, 36, 37, 38 e 43, todos, como já referido, da Lei de Abuso de Autoridade. No relatório já distribuído a Vossas Excelências, eu transcrevo cada um dos artigos. Débora Bergamasco, para bom entendedor, meia palavra bastaria, mas as palavras foram completas e não quaisquer palavras. O ministro fez referência à ministra Carmen Lúcia, mas Alexandre de Moraes fez uma citação clássica de Guimarães Rosa,
que é esta frase que a gente está destacando aqui, o que a vida quer da gente é coragem, ou seja, dizendo que ele tem coragem para, como autoridade que ocupa o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, fazer os enfrentamentos para aquilo que ele estava dizendo antes, que o Brasil está ainda, né, como todas as nações, mas nós, no nosso caso, por sermos uma nação relativamente nova em comparação a países mais antigos do que os nossos, construindo uma república independente e soberana com coragem. O que ele quer dizer isso? E referiu-se mais de uma vez à Carta da Organização das Nações Unidas, da soberania, da autodeterminação dos povos, ou seja, deixando muito claro que o Brasil é o Brasil, os Estados Unidos são os Estados Unidos, cada país na sua, mas também da parte da justiça americana, ao se tomar não se dar a liminar pedida pelo grupo de mídia de Trump, pelo Rumble, que queriam uma liminar contra decisões de Alexandre de Moraes, a juíza americana falou, olha, não cabe a mim dar nenhuma liminar, esse pedido aqui não procede, nego a liminar, porque decisões judiciais do país A não têm valor no país B dentro dos Estados Unidos, a não ser que tramitasse por acordos internacionais. Isso é um princípio basilar. O que Alexandre de Moraes diz com a soberania aqui no Brasil é que dentro do Brasil, para se atuar no Brasil, é preciso respeitar a legislação brasileira e o que cada país entende como liberdade de expressão, que é o termo que sempre é colocado nesse debate e que foi usado naquela nota daquele setor que faz parte do Departamento de Estado americano, Débora. É isso. Eu vou destacar aqui um trechinho da fala dele que a gente acompanhou, que a nossa jornalista aqui de Brasília, Isabela Cavalcante, gentilmente transcreveu para a gente e mandou aqui. Deixa eu falar aqui então. Então, ele estava falando, né, que nesses 73 anos de inauguração da sede da ONU, é importante que todos nós reafirmemos os compromissos da democracia, direitos humanos, igualdade entre as nações e juramento integral da Constituição brasileira. E aqui é importante, pela soberania do Brasil, pela independência do poder judiciário. E aqui, como você diz, eu trago o trecho aqui, a menção que você faz, Yuri. Ele fala o seguinte: deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. E por que ele fala isso também, né? Só para fazer aqui um comentário. Porque a briga dele, né, teoricamente, é porque ele quer que não importa de onde é a empresa, se é uma multibilionária, de um multibilionário, não importa. Chegando aqui no Brasil, para atuar no Brasil, tem que respeitar as leis brasileiras. E é isso que ele defende, que faça a nossa legislação seja respeitada. Então, por isso, ele cobra a representação, por exemplo, do Rumble, representação da empresa jurídica aqui no Brasil, etc., para que possa enviar, então, né, as orientações, os pedidos ali, as decisões judiciais, né? Então, tem que ter um contato aqui. Então, quando ele fala, os Estados Unidos falam de soberania deles, que a justiça brasileira não pode interferir na soberania deles. É o mesmo argumento. As empresas estrangeiras não podem interferir no nosso judiciário, porque a nossa justiça é independente e o Brasil é soberano. Então, interessante a gente ter conseguido aqui, ó, bem na hora que ele estava falando sobre esse assunto, a gente entrou e você viu ao vivo aqui no CNN 360. Vamos chamar o Theo para a gente fechar essa roda de análises. Theo Cury, vem para cá. Bom, ele estava começando um outro julgamento, ele pede a palavra para se manifestar sobre esse assunto, né, Theo? É isso, Débora. Isso é comum quando algum evento de grande repercussão ou fato de grande repercussão acontece com um determinado ministro, a depender, obviamente, da vontade desse ministro em se manifestar. Às vezes deixa quieto, às vezes pede a palavra e se manifesta no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro não estava presencialmente no plenário físico. Às quartas e quintas acontece essa sessão com a participação dos 11 ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele participa por videoconferência, a gente acompanha aqui do lado essa participação dele por vídeo e pede a palavra. E destaca o seguinte, que é importante:
Você mencionou, mas reforço. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Também destaca ao longo da fala dele o seguinte: a soberania do Brasil é pela independência do poder judiciário e cidadania de todos os brasileiros. Com essa menção sobre a independência e a autonomia do poder judiciário que atua, sim, aqui no Brasil, não tem jurisdição no exterior. Essa é a defesa que Alexandre de Moraes faz da atuação do Supremo Tribunal Federal, dos colegas dele, dos outros 10 colegas dele, mas principalmente da atuação que ele vem fazendo ao longo dos últimos anos, desde que foi indicado pelo presidente da República, Michel Temer, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu lá atrás, em 2019, passa a ser relator do inquérito das fake news, teve uma repercussão muito grande, desencadeou uma série de outros processos, como, por exemplo, da milícia digital, processos que acabaram abrindo portas para outros processos que trouxeram um descontentamento muito grande por parte de segmentos da população e da política também, mas faz uma defesa da atuação do Supremo Tribunal Federal, da independência do Poder Judiciário brasileiro, atuando na sua jurisdição e não para além das suas competências, se restringindo, obviamente, ao Brasil, mas faz uma defesa em meio a uma mobilização nos Estados Unidos, tanto na justiça, de ação apresentada lá no Tribunal da Flórida, como a Jussara Soares trouxe no final de semana contra ele, em 2 ações que foram apresentadas primeiro no final da semana passada e depois no final da semana, e também com aquela mobilização de parlamentares, de deputados republicanos pedindo a cassação do visto dele para visitar os Estados Unidos. Muito obrigada por enquanto, Theo Cury.